E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com pessoas pulando do barquinho do Dilma que está naufragando. E, gente, vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre um texto aí feito pela esquerda para a esquerda, publicado no Brasil 247, onde eles afirmam com todas as letras que a lua de mel com a Rede Globo está chegando ao fim. E mais, eles confirmam que a Rede Globo teve um papel relevante em todos os processos recentes que vocês conhecem muito bem. Além disso, o nome aí que veio a público meio que dar uma rompida e falar que estamos diante de um governo patético foi o Paulo Coelho. E a esquerda ficou nervosa. Um monte de gente lá foi comentar, até o Felipe Neto, quero comentar sobre isso, mostrar mais algumas notícias para vocês, para depois começarmos a falar sobre um assunto longo, poderia até ser doce o vídeo de hoje, acredite se quiser, e vamos falar de toda a desinformação do consórcio em torno do cancelamento da viagem do Dilma. E, gente, além de mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão ficar assim, eu não acredito que a Miriam Leitão e a Eliane Cantanhede mais uma vez aprontaram essa. Um analista de geopolítica da esquerda, já trouxe alguns textos dele aqui no canal, ele descreveu passo a passo para mostrar como que a gente tá vendo. É assim, é um negócio que não dá nem para descrever em palavras, de tão repugnante que é a desinformação que eles estão divulgando e mostrar que teria condições de rolar tudo que estava programado aí, né, da viagem, os ministros irem e várias outras coisas. Texto interessantíssimo. Mostrar para vocês também a declaração do ministro da Agricultura, o Fávaro, que realmente confirma o que está acontecendo nesse país hoje. Depois eu quero falar com vocês sobre Agenda Verde, SG e o que a Marina Silva anda aprontando. Você lembra aí, né, do estado da emergência sanitária. Se prepara que vem algo bem pior. Depois quero falar da Câmara, quero falar de Brasília, duas CPIs que podem ser do papel, até adiante se não dá para comentar do vídeo, é a do MST e a dos jogos de futebol. E se der tempo, vamos falar de rede social, mas vamos começar. Tava eu passeando aí pelas redes sociais e eu vi que o Florestan Fernandes, vez ou outra escreve no País e tá sempre batendo ponto lá no Brasil 247, escreveu um texto bem interessante que mostra todo o desespero que a esquerda vem passando, né, e está passando nesse momento. A manchete é o seguinte: Globo mostra seus dentes de carniceiro e rosna contra Lula. Meu Deus, porque criticaram uma única vez? Estavam passando o pano aí o tempo inteiro. Uma crítica, agora já acabou o amor. Bom, é o que o Florestan deixa entender. Ele fala assim, ó, todos nós sabíamos que essa lua de mel da Globo com Lula é provisória, oportunista e limitada. É mesmo, é? Quem poderia imaginar? Mas vocês pegaram no colo. Mas vamos lá pro texto dele, né? Tá aqui. Apertem os cintos. A velha mídia está de volta. Agora que começou a criticar, não presta mais. É assim que funciona com o PT. Enquanto fizeram L, enquanto fizeram uma campanha descarada, hipócrita, histérica contra Bolsonaro, aí era do bem. Bastou falar uma verdade contra o Dilma, pronto, não presta mais. Não presta mais, tem que acabar. Mas enfim, Florestan escreve o seguinte, que o Jornal Nacional, do dia 23, saiu em defesa do Moro. Por quê? Porque mostrou as falas absurdas do Dilma, não podia. A Globo dessa vez não abafou. Olha a raiva, eles estão com raiva porque dessa vez a Globo não abafou o caso, como aconteceu aí por diversas vezes. No pior estilo de parcialidade da informação e no melhor estilo inflamado e pseudo-indignado do auge da cobertura da Lava Jato. A longa reportagem que abriu o Jornal Nacional destacou a polêmica provocada pela fala do Dilma, sugerindo uma eventual armação, né, que vocês já sabem. E encerrou a matéria com a fala de Moro, lida em teleprompter. O hoje senador da bancada de extrema-direita se diz vítima da falta de solidariedade à segurança dele e de sua família por parte do presidente da República. Que foi o que aconteceu. Com essa reportagem, a Globo rosnou para o Dilma, mostrando seus dentes de animal carniceiro. Deixou claro que da mesma forma, olha só, que ajudou a colocar e tirar Bolsonaro do poder. Pô, esse colocar Bolsonaro do poder eu acho meio estranho, porque a Globo difama Bolsonaro desde que Bolsonaro era deputado federal. Nunca teve nenhum tipo de apoio. 2018, Bolsonaro foi massacrado. E a Globo também tirou do poder, ou seja, tirou o Bolsonaro. Isso aí a gente viu. Porque essa difamação, ela continuou. 2019, 2020, 2021, 2022. Seus instrumentos estão apostos contra o Dilma.
Isso a gente também comentou, acho que na semana passada, né? A Globo soltou um editorial falando aí da importância de uma terceira via. E eu falei, no dia que aparecer um candidato viável da terceira via, a Globo vai pular do barco e vai deixar o Dilma sozinho. Vamos continuar. Com o vazio deixado por Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos, né, a mídia hegemônica se lançou numa busca implacável para encontrar o substituto confiável nos quadros disponíveis da extrema-direita. Direita, pelo amor de Deus. A Globo está procurando um novo PSDB, está procurando um novo partido aí com candidato 100% identitário, liberal, que seja amado pela Faria Lima e ao mesmo tempo pelo PSOL. O que não é difícil. Não é difícil mesmo, né? Qualquer cara da Faria Lima tem muito mais proximidade com o PSOL do que, sei lá, o pai de família que mora no interior, tem 6 filhos e vai pra igreja no final de semana. Será ele? Aí fala que o Moro, né? Pô, talvez seja o Moro. Será ele o escolhido para antagonizar com Dilma, agora usando a tribuna do Senado? Como político, ele tem as mesmas qualidades de Bolsonaro. É um despreparado e indigente intelectual. A turma tem raiva de Bolsonaro, viu? Mas perde para seu ex-chefe no quesito popularidade. Bom, pelo menos a esquerda reconhece que Bolsonaro é muito popular. O jeito para Moro é arrumar bons assessores, visando apresentar projetos e textos que ressoem e inflamem suas bases. Certamente, suas falas na tribuna do Senado terão cobertura entusiasmada da mídia corporativa. Todos nós sabíamos que essa lua de mel da Globo com Lula é provisória, oportunista, limitada. Está com os dias contados. Mas foi bom enquanto durou, né? Eita, que aproveitaram. Aproveitaram demais. Tá aproveitando até agora. Desses recentes episódios, temos algumas lições. O governo tem que ser mais ágil em lidar com as crises que serão criadas daqui para frente. Deixaram os fascistas de novo dominar a narrativa. Vivemos na era da produção individual de notícias e distorção delas. Tradução. Cara, no momento atual, né, são várias notícias, são vários focos, né, vários hubs que amplificam a informação, ou seja, as pessoas comuns, e a população não apoia o PT. Não tem ninguém. Ninguém, zero. Ninguém vai entrar em campo para defender o PT. Passou a eleição, a turma foi embora. Quem se preocupa com o país, os rumos que o Brasil está tomando, é a turma da direita. Se a esquerda está insatisfeita com demora, eu acho que eles estão esquecendo que era o governo Bolsonaro, onde acho que em 100% das crises coube a população comum, a share do Zap, a entrar em campo para desmentir, trazer algumas notícias para principalmente mostrar como a Globo estava distorcendo diversas coisas. Aí agora a esquerda está preocupada, meu Deus, como é que a gente faz? Os mestres das fake news criaram e exploraram o episódio da ameaça, né, do Moro. Isso mexe com algo que eles sabem que movimenta os afetos da população, segurança. Nesse tema, a direita surfa. Por que será? Se a esquerda está tão preocupada, eles deveriam começar a tomar decisões, ações reais, concretas, que melhorem a segurança pública, que melhorem a vida das pessoas. E não fiquem no discursinho, né, dos direitos humanos. Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo, vamos ajudar os presos. Estamos a pouco menos de 100 dias do desgoverno e a sucessão de fatos, ocorridos ou inventados, expõe a necessidade de se reforçar o papel da comunicação institucional e mesmo do campo progressista. Ou seja, em 100 dias eles não conseguiram nada, a narrativa está pior do que quando começou, e ele já está fazendo aqui uma autocrítica, né? Deu muito ruim, está muito pior do que a gente esperava. Em tempos de comunicação viralizada, é indispensável que haja um esforço conjunto das esferas democráticas no sentido de proteger a verdade, de combater as distorções. O timing das respostas não nos favorece. A nossa frágil e tão erodida democracia depende dessa conjugação de forças e da atenção ao tempo de respostas para o bem da democracia e do futuro deste país. Como tão bem cantou Caetano, é preciso estar atento e forte. Tocou minha alma. Aí a Globo que eles falam, né? Meu Deus, a Globo. Olha aqui, ó. Isso é a Rede Globo. Lauro Jardim. Nem Flávio nem Eduardo Bolsonaro disputarão eleições no ano que vem. Flávio Bolsonaro veio em campo falar, é fake news. Parabéns. Fake news, Lauro Jardim. Pessoal da Globo não precisa ter medo, só respeito. Não precisa tentar ajudar o atual prefeito. Se é a decisão do meu grupo político, se a decisão, no caso, for pela candidatura do Flávio, assim vai ser. Etc. Agora ficar batendo martelo desde agora. Fake news para ajudar o Eduardo Paes, aliado do Lula.
Aí a turma diz que, pô, a imprensa, meu Deus do céu, tá rosnando pro Dilma. Isso aqui foi o editorial de ontem do Estadão. Bolsonaro não pode ficar impune. Ex-presidente, olha só, ele já foi julgado no Tribunal da Imprensa, né? Cometeu inúmeros crimes eleitorais e deve pagar por isso, seja qual for a composição da justiça eleitoral, sua absolvição será o mesmo que chancelar o vale tudo eleitoral. Que diz que Bolsonaro atacou, né? Aquelas coisas que a gente não pode nem mais comentar. Não, ele atacou o processo, o sistema, não pode. É um criminoso. E eles encerram falando que Jair Bolsonaro não é mito nem Marte. É um cidadão que, como todos os outros, deve responder por seus atos. Eu quero que vocês olhem para isso daqui e que vocês nunca, um dia, sonhem, né, tenham uma falsa esperança que o consórcio em algum momento vai acordar e falar, pô, beleza, a gente errou, Bolsonaro não era tão ruim quanto a gente achava, ele fez algumas coisas bacanas, ele não é esse grande vilão que as pessoas pintam, né, que a turma assim extrapola aí muito. Não, ele não era isso, eles nunca vão fazer isso. Qualquer nota crítica do consórcio é para tentar desgastar o desgoverno atual, para tentar emplacar a terceira via, tentar emplacar o Alckmin, tentar emplacar Simone Tebet, o João Amoedo, qualquer nome, de preferência do PSOL. É como essa galera pensa. Uma pessoa realmente de direita, com uma moral mais conservadora, jamais terá espaço na turma do consórcio. Eles apoiam o Lula de novo. Eles podem soltar 1001 editoriais descascando. Vai chegar no período da eleição, veio o Estadão, é hora da gente fazer um risco no chão e separar o presente do passado para enxergarmos o futuro e saber que, olha só, por mais que o Dilma destruiu o país, taxa de desemprego lá em cima, inflação, PIB derreteu, né, o país quebrou, ainda assim, a volta de Bolsonaro é o fim da democracia. É o enfraquecimento das nossas instituições, é o fim do Estado democrático de direito. Parece muita loucura essa narrativa que eu tô falando. É a cara do consórcio. É a cara do consórcio. Aí a turma da esquerda está chateada porque a Globo rosnou. Tu consegue imaginar esse tipo de tratamento com o Bolsonaro? Olha o tratamento. Falta ao time de Lula. Cochichador de César. Lembra-te de que és mortal. Sabe? É sempre através de metáforas, analogias, sempre dando, sabe, uma nova chance, tentando olhar o copo meio cheio. É sempre passando o pano. Aí vem o Noblar, já falando até da questão do Paulo Coelho. Arrependidos de terem feito o L, erram ao comparar Lula a Bolsonaro. Um pisou feio na bola, o outro no Brasil. Não se equivalem. Não critique, não é assim. Não é assim. Aí o Paulo Coelho ontem, que foi uma postagem que viralizou bastante, eu trouxe aqui já a resposta pro Felipe Neto. Vários verificadinhos foram lá falar: Paulo, não faça isso, Paulo. Não pode criticar o Dilma, senão o Bolsonaro volta. Faça isso. Você está maluco. Não enfraqueça o desgoverno. Dê tempo, dá tempo. Tá pouco ainda. Não deram nem 100 dias. Nunca deram tempo nenhum para Bolsonaro. Essa turma é muito hipócrita. O Paulo Coelho fez o seguinte comentário: décadas apoiando o Dilma, noto que seu novo mandato está patético. Adorei essa patético. Nossa, dá até vontade de tocar aqui, ó. Faz o L. Patético. É a tônica desse desgoverno. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi eleitores, faz parte. Mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Aí vem o Felipe Neto. Paulo, não são nem 90 dias. O Banco Central é uma situação ingrata, não é? Não é não. Erros serão cometidos? Devemos criticar e apontar como também tenho feito? Não, você não está fazendo não, Felipe. Você está passando pano. Mas não dá para se arrepender de ter ajudado a derrotar aquele monstro. Lula ainda vai errar muito. Mas não esqueça que o outro era Bolsonaro. Cara, olha só, as pessoas estão passando fome, Felipe Neto. Mas o outro era Bolsonaro.
Felipe Neto, as pessoas estão perdendo tudo, estão perdendo suas casas. Mas o outro era Bolsonaro. É inacreditável como essa turma pensa. Aí o Paulo Coelho responde ao Felipe Neto falando: eu não me arrependo de ter derrotado o monstro, Felipe. Mas a comédia de erros, citando o Bardo, pode fazer com que logo o pessoal comece a perder a paciência. Isso já está acontecendo. Diversas pessoas. O início e o final são muito importantes. O meio é o meio. E todos temos que saber ouvir críticas. Sobre pessoas começando a perder a paciência, ontem a Bárbara ela postou uns três posts diferentes da mesma pessoa, o que essa pessoa comentava 2, 3, 4, 6 meses atrás e o que essa mesma pessoa está comentando nas últimas horas. Aqui foi um dos exemplos. Vou ler de baixo, 15 de setembro, período da eleição. Do mesmo também. E daqui do Rio, também não suporto Castro e Romário. Então vou aproveitar para dizer fora Bolsonaro, fora Cláudio Castro, fora Romário. É Lula, é Freixo, é Molon para quem ama ao Rio de Janeiro. Beleza. Aí ontem, né, a picanheira vai lá no Twitter. Respondeu Lula. Dilma, aumento absurdo da energia elétrica no Rio de Janeiro e ninguém reclamando? Isso é governar para o governo, Dilma? O povo, quer dizer? Isso é governar para o povo, Dilma? Faz o L. Além dessa menina, tinha pelo menos 2 postagens que a Bárbara fez envolvia a questão da taxação dessas lojas de roupas, né, orientais aí que o pessoal compra na internet, a Shein, a Shopee, falando, ó, teve uma que falou isso abertamente, se o Dilma mexer na Shopee ou na Shein, eu vou ter que parar de fazer o L. Vou ter que parar. Então para. É a decisão de vocês quebraram o país. E aí, para fechar, com chave de ouro, né? Notícia sensacional. Matheus Leitão diz: a nova pesquisa que traz dor de cabeça ao Dilma e o PT. Que bom. O partido vai ficando sem candidatos nas 4 principais capitais. Aí uma pesquisa que fala sobre Salvador, onde, olha só, lutando para formar base de apoio no Congresso, o Dilma tentar ganhar os votos do União Brasil. E agora vê o partido de direita liderar solidamente com 2 nomes na pesquisa. Bruno Reis, o atual prefeito, e ACM Neto, o antigo comandante da prefeitura. O ACM Neto tem mais de 60% dos votos. Agora, imagina. Isso porque já tem 2 anos fora da prefeitura. Candidatar vai levar. Não tem nem o que falar. A situação em Salvador se assemelha à de outras 3 capitais. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E nessas importantes capitais, o PT não deve ter candidato e apoiará nomes de outros partidos. Isso para pagar não só a conta da Frente Ampla, mas para garantir a tal governabilidade. Assim, Dilma pode até ser beneficiado de alguma forma, mas o PT vai minguando cada vez mais nas principais capitais do país. A turma da esquerda está derretendo. Quem está ganhando espaço são os wokes, os identitários para valer, aquele que não tem medo de se posicionar. A turminha do cabelo azul do pessoal. Que pena, né? Não, pena não. Vamos que vamos. Mas vamos agora, vamos continuar, que as coisas eu garanto para vocês vão ficar muito mais interessantes. E olha só, abrimos com a turma do Brasil 247 falando que o amor acabou. Olha esse texto da Miriam Leitão. Depois de toda a vassalagem, toda a humilhação que a turma do Estúdio Z passa todos os dias passando pano pro Lula, escrevendo artigos como esse. Como é que o cara tem coragem de falar que a Globo tá rosnando? Cara, é um absurdo. Parece aquelas crianças mimadas que o pai dá tudo. No dia que o pai fala, não, hoje não. Hoje não dá pra ir na casa, sei lá, não dá pra te levar na casa do teu colega que eu vou ter que trabalhar. Pronto, não presta mais? Meu pai não presta? Meu pai me odeia? É como se fosse o Dilma e a Globo. Depois de tudo que foi feito, o primeiro não já tá se jogando no chão. A Miriam Leitão, olha só, a semana difícil do Dilma. O presidente teve que lidar com o diagnóstico, né, pneumonia, adiamento da viagem, e com as consequências da declaração lamentável sobre plano do crime. Meu Deus, coitado do Dilma. Aí a Miriam Leitão diz: a sensata decisão do presidente Dilma de adiar a viagem não tira a força da diplomacia presidencial que ele tem comandado desde que voltou ao governo. É um gênio. É impressionante como mudou o nível das relações internacionais depois de encerrado o projeto País Pária.
Olha a passada de pano. E a esquerda está insatisfeita. A agenda de visitantes no Brasil e de viagens do presidente do exterior em 3 meses é mais movimentada do que em qualquer ano do governo Bolsonaro. A Miriam está adorando o Partido Democrata vindo no Brasil para dar ordens do que os brasileiros têm que fazer. Os orientais, né, são o nosso maior parceiro comercial. Olha essa frase agora e grava ela, que não é à toa. Houve preparação dos dois lados para uma visita com resultados concretos. E tudo isso será retomado assim que possível. Tinha uma preparação. Uma agenda como essa, você não começa a resolver quando você chega lá. Os acertos já começam a ser costurados antes. Para você chegar lá é só fazer assinar, bater a digital. Grava isso. Antes da gente continuar, só para mostrar um pouco mais da passada de pano da Miriam Leitão. Ao fim de 3 meses, o país já mudou? Só para citar um detalhe, na próxima sexta, não acordaremos com os quartéis ofendendo os fatos e comemorando a ditadura. Ai, meu Deus do céu. Diversas áreas mudaram para melhor. Da política externa à proteção dos indígenas, da ação ambiental à política cultural. A mamata voltou. O presidente Dilma é um estadista e tem que permanecer nesse lugar. O país precisa disso depois de tudo que viveu em 4 anos terríveis. Mas a turma da esquerda está insatisfeita com o tratamento da Globo. Acho que estou recebendo um trote de novo. Tem um número que fica ligando aqui agora. Deixa eu ver, peraí. Não era um trote? Tem hora que liga, fala que é da Receita. Tem hora que liga, fala que é do pedágio. Agora era uma encomenda. Eu não fui buscar, tinha que buscar. Não, tem que buscar encomenda no aeroporto. Pronto. Toda vez é um trote diferente. É pra confirmar a encomenda, eu tinha que dar uns dados meus. Eu falei, rapaz, é brincadeira. E o pior é que dá uma voz robótica. A galera não tenta nem fazer a coisa direito. Mas beleza, vamos voltar então. Uma da esquerda está satisfeito com a passação de pano aqui da Miriam Leitão. Vamos lá? Aí veja. Eliane Cantanhede vem na mesma tônica e ela traz a mesma informação da Miriam Leitão, que é informação crucial. Mas olha a manchete. Que Lula volte revigorado para uma batalha que só está começando. Você consegue imaginar a Eliane Cantanhede escrevendo um texto desse sobre Bolsonaro? Será que ela escreveu isso em qualquer momento que seja, desejando melhoras? Pelo amor de Deus, que passada de pano! O cancelamento da viagem por questão de saúde é frustrante, mas também é uma chance de um freio de arrumação. Dilma, conserte, Dilma, tem tempo. Não deixe Bolsonaro voltar. Aí você vai ler a matéria. Aí que tá a parte mais interessante. É uma pena, porém, porque Dilma seria o primeiro presidente a ser recebido pelo Xi após a recondução ao cargo. Seria algo simbólico mesmo, e o Dilma não foi. E a viagem, que envolvia pesados interesses bilaterais, regionais e multilaterais, era vista como a mais importante do início do mandato e decisiva para alavancar a volta do Brasil e de Lula ao mundo. Você fala, rapaz, é só, a Eliane Cantanhede tá batendo o martelo falando, essa velha era importantíssima, né? Interesses, né, bilaterais estavam em campo. Vários acordos importantes para o Brasil. A mesma informação que a Miriam então disse. E não rolou. E não rolou, né? Era a viagem mais importante e não rolou, rapaz. Só que fica pior. Então eu passando no Twitter. Era de madrugada. Madrugada de hoje aí pra vocês, ó. 2h59 da manhã. Eis que aparece o Coríbico. O analista americano que mora em Moscou. Um cara pró-Rússia. Que escreve para a esquerda. É lido pela esquerda. Tem aquela visão geopolítica, né? Focado mais no mundo multipolar. E aí eu coloquei aqui a esquerda o post em inglês, a direita em inglês e a esquerda o post traduzido, né? A parte de cima. Olha o que ele fala. Primeiro, supostamente, o Dilma ficou doente. 2. Seu médico mandou ele cancelar e descansar. 3. Então por que não autorizar os negócios? Autorizar os negócios? Não entendi nada. Faça sentido sem mencionar o quão ofendido a ótica de fazer isso deixaria o BD durante a cúpula da América
Desculpa, a culpa da democracia desta semana. Eu falei, pô, peraí, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. O que é que ele tá falando? Autorizar os negócios? Tá, eu vi que a Miriam Leitão falou que tinha acordos, 20 acordos. Eu vi que a Eliane Cantanhede também confirmou que era uma agenda de peso, de vários interesses. Mas o cara tá falando de autorizar. Quando você fala de autorizar, é porque a coisa meio que já tá pronta. Você só dá o ok. Eu não entendi. Se estamos diante de acordos tão bons, por que não autorizar? Se tá no Brasil. Assim, ó, eu não viajei, mas mesmo sem viajar, olha a quantidade de coisas concretas que eu tenho para apresentar, ainda mais no momento que o governo passa por um racha, por uma destruição, né? O Dilma tá cada dia pior. E ele traz com a matéria, pra você começar a entender um pouco mais, ó. US News. Aí eu fui lá pegar a matéria. Ali a manchete. Quando eu abri a matéria, eu falei, pô, eu não conheço esse site, US News. Só que eu conheço isso aqui de baixo, ó, a Reuters, Agência Internacional de Notícias, que até a Globo, né, às vezes se refere a Reuters. Eu falei, não deixa eu ir atrás da matéria original. Fui atrás da matéria original, né? Aí fala, ó, os comunas vão decidir uma nova data para a visita brasileira. E os acordos são postergados. Eu falei, pô, beleza. Vamos olhar a matéria traduzida. Vamos olhar. Olha para você ver o que está acontecendo. O ministro da Agricultura do Brasil, o Fávaro, disse neste domingo que o governo comuna vai decidir uma nova data para ver quando é que vai receber o Dilma, acrescentando que a assinatura de acordos entre Pequim e Brasília foi adiada. Abre aspas para o ministro. Todas as ações do governo estão adiadas, inclusive as do Ministério da Agricultura. Como assim, rapaz? Disse Fávaro que chegou, né? Tava lá. Falei, não tô entendendo. Peraí, o acordo tava pronto e não vai assinar só porque o Dilma não foi? Mas ele não precisa estar lá para assinar. Aí eu falei, deixa eu pesquisar aqui na imprensa nacional para ver, né? Às vezes é fake news da Reuters. Tá lá, ó. Sem Dilma, a assinatura de acordos será adiada. Mas o Dilma podia fazer uma live. Ele podia mandar o Mauro Vieira aí, o Mauro Vieira assinava. Não precisa nem mandar o Alckmin, para não ficar com medo, tomar um golpe. Os dois países assinariam cerca de 20 documentos em diversos setores para ministro. Adiamento não prejudica o negócio. Mas como não? Se era uma agenda pujante, acachapante. Pessoal, se já tinha, se tem um número certo, que são 20 documentos, vocês acham que o Dilma ia chegar lá, sentar para conversar com o Xi, para decidir o documento e aí assinar? Já tá pronto. Era só assinar. Se era algo tão bom, por que não foi assinado? E aí começa a levantar algumas dúvidas. E aí você fala, pô, será que a Miriam Leitão e Eliane Cantanhede mais uma vez estão passando aquele pano de veludo, né, que vem lá do Egito, 1000 fios? Não é possível. E é só isso que a gente tem que comentar. Falei com o Corip, que escreveu um texto aí bem interessante. E obviamente eu levantei todos esses questionamentos porque ele vai trazer as respostas. Um cara que escreve e é lido pela esquerda. E eu tô falando pra você já tem um tempo, mais de um mês, uns 2 meses que eu tô batendo na tecla. Ó, pessoal, a esquerda já tá meio que passando por um racha. Em fevereiro isso já tava rolando, eu sei porque eu escrevi, acho que ontem, o subtema do racha da esquerda, né? Somente no torno dessa agenda internacional do Atlas de fevereiro. Então, quem não assinou, quiser assinar, kimpaim.com/br. Dentro do tema lá vai ser Relações Internacionais e ESG. E aí tem vários subtemas. Um deles eu tô lá falando uns rachas e o porquê a esquerda rachou em determinados temas, onde é que tá as discordâncias, e eu trago lá uma série de notícias e postagens nas redes sociais. Já tô adiantando que vocês verão. E aí o Corib escreveu esse texto aqui de novo, para você ver como é a imprensa nacional. Imagina se fosse Bolsonaro fazendo isso. Mas vamos ver a manchete. Ó. Por que o Dilma adiou indefinidamente a viagem dele e não realizou uma cúpula virtual? Porque ele não fez uma live, né? Uma summit. Lá todo mundo, negócio formal mesmo, né? Transmissão para todo mundo assistir. Ele fala, outro fala, os intérpretes. E aí rolava a parada toda, mandava os ministros lá, né? Os representantes. Pô, ele vai com a procuração, pode assinar no lugar do Dilma. E é o que ele disse. O Dilma adiou indefinidamente a viagem, porque ele disse que estava aí dodói. Estava dodói. O que é altamente suspeito, pois não há razão crível para que ele não pudesse ter feito uma cúpula virtual com seu homólogo comuna. Afinal,
os dois líderes já planejaram suas agendas de acordo antes do Lula ficar doente. Portanto, eles estariam livres para fazê-lo sem que se o Dilma realmente quisesse. Isso levanta questões muito sérias que serão abordadas agora. A AP, Associated Press, eu acho que é o maior grupo de comunicação internacional, eles produzem matérias que são publicadas do The New York Times até o Globo, né? Eles pautam grande parte da agenda das notícias, né? Dos portais internacionais, é AP. Você pode procurar lá, tem lá jornalista, você vai encontrar fácil. AP, é Associated Press. Pode pegar qualquer notícia internacional, você pega umas 10, no mínimo umas 4, vai ter lá AP. Aí o Coríbico diz que a AP informou que o Palácio Presidencial divulgou um comunicado na última quinta-feira indicando que 20 acordos bilaterais devem ser assinados durante a viagem, o que prova que tudo já foi previamente decidido entre seus diplomatas, como é de praxe, antes das visitas de Estado. A delegação ministerial e empresarial, que deveria viajar com ele, ainda poderia ter partido lá para o Oriente, enquanto o Dilma ficaria para trás para se recuperar e se encontrar virtualmente com Xi. Cancelar abruptamente toda a viagem após meses de planejamento e já ter concordado com tanta importância de antemão apenas porque tá dodói e uma única pessoa tá doente, uma única pessoa, sugere que algo a mais está em jogo nos bastidores. E o que seria isso? Parece que o Dilma percebeu que a ótica de se encontrar com Xi, mesmo que apenas virtualmente, na mesma semana da segunda cúpula pela democracia dos Estados Unidos, isso daí iria ofender o Biden. Que o cara da esquerda diz, é o seu parceiro prioritário se tivesse para escolher entre esses dois. Se tiver que escolher entre o Oriente e o Biden, o Dilma vai bater continência pro Partido Democrata. Eu tô batendo nessa tecla deu tempo. Ficar só naquele discurso de sempre, não, Foro de São Paulo continua existindo, continua influenciando esse governo, tem membros nesse governo também, só que você quando olha a quantidade de secretários e até ministros ligados à Open Society Foundation, que tem vínculos, né, muito próximos, pessoal lá na União Europeia, no Partido Democrata e todos os acenos que esse desgoverno está fazendo, não dá para olhar o PT mais e falar, o PT agora é só Foro de... Não, é muito pior. É o Foro de São Paulo mais o Partido Democrata. É o Foro de São Paulo mais toda a agenda da União Europeia. É o Foro de São Paulo mais agenda woke, mais agenda identitária, mais SG. É o que se tornou o PT. Meu Deus do céu, traiu todo mundo. O Brasil é a esquerda. Esta também não é especulação infundada, já que o líder brasileiro elogiou o próximo evento em sua declaração conjunta, que foi publicada após a viagem que ele fez lá para Washington no início de fevereiro, que também é a mesma que ele condenou a Rússia. A terceira frase proclama que, como líderes das duas maiores democracias das Américas, o Biden e o Dilma se comprometem a trabalhar juntos para fortalecer as instituições democráticas e deram boas-vindas à segunda cúpula pela democracia a ser realizada em março de 2023. Além disso, já existe um precedente para ele priorizar a sensibilidade dos americanos sobre os interesses objetivos do Brasil com terceiros. Qual é esse precedente? Os navios do Irã. Depois que ele supostamente atrasou a atracação, né, dos navios do Irã no mês passado para que não ocorresse ao mesmo tempo enquanto ele viajava, né, e se encontrava com o Biden em Washington. O governo adiou para falar, pô, enquanto você tá aqui comigo, velho, qual é, Dilma? Qual é, Dilma? Você não era meu parceiro? E aí o Irã parou no Brasil? Volta pra lá primeiro, pô. Aí é muito falta de respeito. Então você vê. Não é assim falando, mas foi bacana os navios indo pra cá. Não era pra ter vindo nenhum dos dois. Porque foram dois navios que vieram. Nenhum dos dois era pra ter vindo. Mas veio. Só que veio com atraso. E pior de tudo, assim, não só veio quando ainda veio atrasado. Não, pera aí, pô. Deixa eu visitar o Biden primeiro e voltar. Porque eu sou vassalo. Eu sou um líder covarde. Eu sou um líder fraco. Quem manda no Brasil hoje é o Biden. Eu sou só uma marionete. Não vem agora não. Vem agora não, viu? Calma, espera. Apesar da campanha de desinformação que está sendo travada por seus partidários hoje em dia,
Ele está se referindo a algumas pessoas na esquerda que tentam vender a ideia que o Dilma vai lutar contra o imperialismo. Isso é uma mentira. Mostrando que ele continua fervorosamente comprometido com a multipolaridade. Pode-se argumentar de forma convincente que Dilma recalibrou sua visão de mundo nos últimos anos a ponto de agora estar intimamente alinhado com... Ele bota aqui Estados Unidos, mas não é Estados Unidos. Estados Unidos, assim como o Brasil, tem diversas alas. Ele está falando aqui do Partido Democrata. Se você parar para pensar, Bolsonaro era um líder que trabalhava pela multipolaridade. Um cara que trabalhava pela soberania dos povos, como um todo. Do povo mesmo, da população. Não é das ditaduras, não da população, pô, o povo tem que ser livre. E colocava o Brasil em primeiro lugar. Você dava para conversar com os americanos, mas também foi lá buscar o fertilizante da Rússia. E tá aí. Te vira. Sem tomar lado. O lado de Bolsonaro é o lado do Brasil. Aí depois ele fala o seguinte, ó. Ele não apenas condenou, né, a Rússia, mas também fez o Brasil votar contra na ONU, em vez de permanecer neutro, como fizeram seus colegas parceiros do BRICS. O chamado plano de paz do Dilma também está em polos opostos ao do Oriente. Apesar da campanha de desinformação de seus apoiadores, alegar o contrário, como provado pelo voto mencionado acima, exigindo a retirada total e imediata lá da Rússia, né, do território que Kiev reivindica como seu. O vice-representante permanente do Brasil na ONU, e depois tem outra questão, não vou falar sobre isso, aí lá pra gente diz, ó, o ministro das Relações Exteriores, o Vieira, então deu a entender fortemente que o Putin seria preso se viesse ao Brasil. Vai. Depois o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra ele. Pronto. O Dilma vai prender o Putin. Na mesma entrevista, em que transmitiu ameaçadoramente essa ameaça implícita, Vieira admitiu que o Dilma não apresentou um programa concreto ou um plano de paz concreto, desmentindo assim a desinformação de seu lado, especulando que o Brasil tinha alguma sugestão única para acabar com o conflito. Vocês lembram desse caso? A gente comentou em vídeo da desinformação. Um vídeo sensacional foi da Daniela Lima. Não, ela sim, essa vez ela se superou. Ela nunca decepciona, mas dessa vez ela se superou. A humilhação que ela passou, tentando falar, não, gente, porque agora nas fileiras, nos bastidores de Brasília, as pessoas estão falando, meu Deus, agora o Dilma vai viajar lá para o Oriente, que chegar, não, o meu acordo aqui está sendo levado a sério pelos russos. Passou um dia, o Celso Amorim concedeu entrevista para o UOL, onde ele fala, não tem plano nenhum. E a Daniela Lima ficou com aquela cara dela, linda, maravilhosa, né, no chão. Coube ao Sam Puncher, na época, fazer uma thread para desmentir e mostrar como foi uma agência de propaganda russa, né, o portal TASS, que divulgou uma história pela metade e toda a imprensa nacional comprou a fake news. Como eu lembro tudo isso de forma bem clara, direta, eu também escrevi sobre isso recentemente. Vai estar no Atlas de fevereiro. Não vou deixar nada disso ser apagado da história brasileira. Não no meu turno. A única coisa que Dilma sempre teve em mente foi conhecer os países verdadeiramente neutros a reverter sua posição em favor da Ucrânia. Considerando o alinhamento indiscutível de sua visão de mundo com o Biden, há poucas dúvidas de que a postura do Dilma em relação a questões comparativamente menos significativas, como os laços econômicos com o Oriente, também está alinhada com os Estados Unidos. Com isso em mente, os observadores não podem descartar a possibilidade de que o Dilma ele adiou indefinidamente a sua viagem e se recusou a fazer uma live, uma cúpula virtual, por medo de ofender o Biden. Quem diz isso é a esquerda. O Dilma já é traidor em Moscou. Isso é verdade, porque o Coríbico mora em Moscou. Já é traidor em Moscou. Não se importa se ele realmente está doente ou não, já que isso nada tem a ver com o motivo pelo qual a delegação ministerial e empresarial foi instruída a não ir. Já estavam firmados 20 acordos e só faltava a sua assinatura, que o embaixador brasileiro, ou chanceler, poderia ter feito em seu lugar. Adiar tudo indefinidamente foi, portanto, uma escolha voluntária, indiscutivelmente feita por razões de relações públicas. Esse é o Dilma. Um covarde. A cachorra tá latindo, tá me deixando nervoso. Deixa eu gritar ela aqui, peraí. Voltando. Dilma, então, não queria que o Biden ficasse chateado por ele se encontrar com o Xi, mesmo que através de uma live.
na mesma semana, né, que vai ter a cúpula da democracia nos Estados Unidos, etc e tudo mais. Esse insight, por mais politicamente inconveniente que seja para os partidários da esquerda, explica por que o Dilma optou por não enviar sua delegação ministerial e empresarial ao Brasil nesta semana, depois de tudo já acertado, e porque ele se recusou a realizar uma cúpula virtual com Xi. Simplificando, quando Lula é forçado a escolher entre o Oriente, entre o BRICS, entre o mundo multipolar e o woke, os ESGs e o Partido Democrata, o Dilma escolheu o último sem pensar duas vezes. O Dilma já é um traidor em Moscou. Aí tá aí, ó. Ó o doente, a foto dele doente, ó. Aí, ó. Esse é o Dilma. Tá vestido, tá certeza, dorme com pijama do Partido Democrata. Vamos continuar. Aldo Rebelo. Ninguém vai falar que o Aldo Rebelo é da direita brasileira, né? Aldo Rebelo aí você pode colocar, sei lá, como renegado da esquerda, mas você fala que esse cara é da direita, conservador, várias pautas, ele pode até concordar com algumas pessoas da direita. Só que o Aldo Rebelo compartilhou um texto do Jamil Chad que é inacreditável, que mostra que se o Brasil era um anão diplomático, como eles dizem, né, uma párea internacional, agora o Brasil é uma bactéria diplomática, de tão pequeno, desapareceu. Nunca foi pelo meio ambiente, nem pelos índios, nunca foi pelo nosso bem, mas pelos nossos bens. O inacreditável é que tenham tantos ministros no desgoverno cuidando de seus interesses contra os nossos. Ou seja, cuidando dos interesses internacionais contra o interesse do Brasil. Até quando? Até quando? Eu também pergunto ao do Rebelo, até quando a população brasileira vai ficar votando nessa turma? Aí o texto do Jamil Chad é o seguinte, ó. Traição e hesitações dos americanos e Europa frustram o governo brasileiro. Falei, pronto, o que foi que teve? O vassalo não está recebendo o prêmio prometido. O Brasil voltou. Com esse tema, diplomatas e ministros brasileiros percorreram nos últimos meses o mundo reassegurando parceiros estrangeiros que a era Bolsonaro havia chegado ao fim. Era o fim de posições contrárias à ciência, ao do meio ambiente, à paz e ao diálogo. Nossa, sensacional. Mas a ambição de transformação da seção internacional do Brasil por parte do Dilma vive um choque de realidade. O que foi que aconteceu, Jamil Chad? Diga aí. Sob a gestão de Bolsonaro, o Brasil passou a ser uma ameaça ambiental, sanitária e de ruptura democrática. Não por acaso, a vitória do Dilma gerou um alívio internacional. Imagina, gente, o que é que o Bolsonaro estava defendendo internacionalmente? Defendendo a vida, defendendo a família tradicional. O que para a agenda woke, para a turma do SG, é um grande problema. Bolsonaro estava defendendo que a Amazônia é dos brasileiros, não é internacional. Então Bolsonaro é um negacionista. Ah, Bolsonaro. E aí com o Dilma tudo mudou, né? A Amazônia é nossa. O problema é quem que faz parte desse nossa, né? O John Kerry quer fazer parte. Em muitas das grandes capitais, as promessas eram que estavam prontos para uma nova relação, mas a transformação das boas intenções em atos concretos esbarram agora em interesses protecionistas, considerações geopolíticas e até em percalços inesperados como o Lula ficar doente. Internamente, Dilma tinha como objetivo completar os 100 primeiros dias viajando para os Estados Unidos e também para o Oriente. Não rolou. Em muitos aspectos, ele conseguiu, né, mudar a política internacional. Não conseguiu, não. Né? Falou que mudou o que o Bolsonaro fez. Sua chancelaria reposicionou o Brasil em acordos e alianças internacionais e rompeu com posições ideológicas nos últimos 4 anos, assim como a defesa da vida desde a concepção. Mas, menos de 100 dias após assumir, o novo Itamaraty esbarra em obstáculos estrangeiros, traições e promessas vazias de parceiros. Aí eu pergunto pra vocês, será que isso daí não é o que acontecia com o Brasil durante 4 anos? Será que durante 4 anos não estavam tentando sabotar o Brasil e Bolsonaro não se curvou? Será que não fez o que aconteceu? Quando é Lula, o Lula está sendo traído. Quando é Bolsonaro, para internacional. Ué, tu já viu isso? Cadê o resultado concreto? Porque ele foi traído. Ele foi traído. Mas Bolsonaro era pária.
O consórcio é podre. Olha só agora. Dilma aceitou vários dos desafios e metas impostas pelos parceiros. Ou seja, Dilma aceitou ordens. É um vassalo, colocou o Brasil de joelhos. Meu Deus do céu, que vergonha. Se humilhou. Mas sua aposta agora não está sendo retribuída por líderes das principais potências. Ajoelhou, lambeu o chão, lambeu as botas. E ganhou o quê? Nada, nem um tapinha na cabeça. Nem uma bolinha, vai, pega lá, cachorrinho. Nem dá patinha, nem dá um patinha, não ganhou. Que vergonha. Se humilhou por nada. Se não bastasse, a principal viagem do ano, na qual mostraria a transformação, né? Ficou doente. E o anúncio de mais de 20 acordos que poderiam sair do papel, como deixou claro o Coríbico, e não foi assinado porque tá com medo do Biden. Europeus traíram a confiança de Dilma. Oh, é mesmo, é? Quando era Bolsonaro, ele era o vilão. Quando é o Dilma, é traição. Passada de pano, hein, Jamil? O mais recente caso que impactou Itamaraty foi a proposta feita pelos europeus sobre um protocolo ambiental que acompanharia o acordo comercial entre Mercosul e Europa. Aquele acordo que não queria ser porque a culpa era de Bolsonaro. Negociado por 20 anos, o tratado foi finalmente fechado em 2019. Mas os europeus alegaram que o desmonte da política ambiental de Bolsonaro impedia que o processo de ratificação pudesse ir adiante. Bom, a versão de Bolsonaro e da turma da direita, principalmente do agronegócio, é que os europeus estavam sendo muito protecionistas e queriam controlar a expansão do agronegócio, a expansão energética brasileira, né? A expansão da exploração das nossas riquezas e de muitas outras coisas, fora o protecionismo que a Europa tinha para proteger do produto de qualidade e barato que o Brasil consegue exportar. Era isso que a gente contava. Mas o consórcio falava que era pária. Vejam como são as coisas. Para resolver tá impasse. Que é, rapaz? Vem aqui, vai. Vem. Caiu, foi. Vem aqui, vem. Pule direito. Vem. Qual foi? Tá com raiva dos europeus, né? Foi do Dilma. Dilma traidor. Late aí pro Dilma, vá. Faz alguma coisa, faz um truque aí. Ela só late quando ela quer. Se você mandar ela latir, ela nunca late. Aí você vê, para resolver o impasse, os europeus se propuseram em apresentar um protocolo adicional ao tratado. Desta vez, estabelecendo critérios ambientais sem os quais o acordo comercial não poderia existir. O Dilma, comprometido com a redução, topou, aceitou, ficou de joelhos e chegou a apontar que queria o fim definitivo do processo até meados do ano. Mas quando os europeus apresentaram a proposta do mês, o documento e o comportamento de Bruxelas foi considerado como decepcionante. Isso por conta tanto do conteúdo, né, que foi tratado, quanto pelo comportamento dos negociadores. Botou com raiva no Dilma. Bruxelas havia solicitado que a proposta fosse mantida em sigilo, mas 2 semanas depois o texto foi vazado para ambientalistas, ou seja, para os zongueiros. E os zongueiros denunciaram a incapacidade da nova proposta de frear o desmatamento. Aí os zongueiros fizeram pressão, falando, olha, Dilma, a gente vai ter que aumentar, porque os zongueiros, seu amigo, que a Marina adora, os zongueiros ambientalistas, eles falam que tem que ser maior. Botou a régua lá em cima, aí o Dilma chorou, não faça isso comigo, não me traiam, eu lambi a bota de vocês. No Itamaraty, o gesto causou profundo mal-estar, já que rompeu a boa-fé do processo e ainda criou uma pressão ainda mais elevada para que as exigências fossem aprofundadas. A surpresa dentro do desgoverno é que isso tudo acontece com o presidente no caso do Lula, que se comprometeu em ressuscitar a política ambiental e zerar o desmatamento. Lula se comprometeu a ser vassalo, a lamber botas, e se humilhou e foi traído. Anão internacional. Bactéria internacional. Os problemas não se limitaram ao vazamento. Na proposta, os europeus fazem exigências ao Brasil que jamais impuseram outros acordos, como foi o caso no Canadá. Além disso, transformaram compromissos voluntários assumidos nos acordos multilaterais como obrigações vinculantes, um tratado bilateral entre os dois blocos. A frustração também ocorre com o BID. O americano queria que o Dilma fosse lá, né, cumprir ordens, lustrar o sapato dele, beijar a mão antes de ir para o Oriente. E não foi, né? Só foi para os Estados Unidos. Só que a viagem não resultou em atos concretos. Teve nada.
ia lá por Oriente assinar 20 acordos. Não foi. Por quê? Porque ele tem medo do Partido Democrata. O Dilma sabe, na boa, gente, se não fosse o Partido Democrata, os zongueiros, a Rede Globo, ele nunca tinha chegado no poder. Nunca, nunca. Era capaz de estar até hoje lá em Curitiba. Era capaz. E aí fala, né, que depois mandou 50 milhões pro Fundo da Amazônia. Nada, né? Humilhação. Sendo que para a Ucrânia foi mais de 200 vezes essa ajuda. A sugestão do Planalto foi no final do encontro lá em Washington. Falou, velho, não bota aí na carta não que a gente vai assinar o valor, porque é embaraçoso. Eu vou passar vergonha quando eu voltar pro Brasil. 50 milhões, pô, vão me humilhar. Mais do que eu já tô passando vergonha. Brasília esperava que um novo valor seria anunciado quando John Kerry viesse ao Brasil. Não, John Kerry só anunciou que a Amazônia é nossa. E não rolou. Nada. Tá chupando o dedo. A frustração ainda se repetiu, tanto com europeus e americanos, sobre o projeto do Lula de trazer a paz. Ninguém levou a sério. Cancelamento da viagem, né? E fala, ó, para os 100 primeiros dias, Dilma, então, ele via que agora era a chance, né? Pô, Pequim, sem dar dificuldade do Brasil, preparava a recepção de impacto. E o cara traiu o BRICS. Dilma ia voltar com mais de 20 acordos debaixo do braço. E podia ter voltado. Não foi por quê? Porque o Biden não deixa. E que se não mudasse o padrão de relacionamento com o país, seria testemunha de uma perda ainda maior de espaço no mercado internacional para os asiáticos. Ia voltar botando pressão. E não rolou. Só que é pior. Porque o Jamil Chad, ele contou mais sobre esse acordo aí ambiental. E a Marina Silva andou falando algumas coisas aí nas últimas horas que eu falei pra vocês no início. Você lembra da emergência sanitária? Oh, meu Deus. Se prepara pra nova. E vai vir. Vai vir. Pode anotar que vai vir. E você vai ficar com raiva. Mas antes disso, a atitude da Europa abre a primeira crise diplomática. Temos a bactéria, né? A bactéria internacional, o governo do Dilma. O novo acordo exige que o Brasil se comprometa a deter e reverter o desmatamento, cobrar medidas sociais, direitos humanos, a agenda SDG completa. Essas seriam as condições para que o bloco europeu aceite um acordo comercial com o Mercosul. Aí de onde que vem? Ele fala do acordo que surgiu em 99, aí em 2019 ia dar pra frente, mas o governo Bolsonaro é meio complicado, os europeus resistiram, e aí por pressão da sociedade civil de Bruxelas, europeia, Bruxelas iniciou as conversas para criar um protocolo adicional, e aí tentar agora passar esse acordo de novo no governo do Dilma, né? Na esperança que tais critérios fossem suficientes para acalmar os zongueiros. No início de março, os europeus apresentaram o pacote ao Mercosul, numa reunião em Buenos Aires, tendo em vista o compromisso do Dilma na questão climática. Não precisa nem explicar também, já estão calejados nessa história do clima. Exigências ao desgoverno. Também pesou o conteúdo, né? Que um dos principais problemas é transformar esses compromissos voluntários em obrigatórios, a gente acabou de falar. E aí o Dilma acredita que se os europeus querem cooperação com o meio ambiente, não precisa fazer exigências, porque ele já é um vassalo, ele faz tudo que mandam. Eles podem recorrer ao Fundo da Amazônia, me dá um dinheiro que eu conserto. Só que ninguém vai dar. Ninguém, zero. Para o desgoverno, trata-se de uma negociação comercial que já concluída e que tal protocolo extra não poderia ser apresentado como uma carta de adesão. Também gerou muita irritação o fato da União Europeia estar fazendo essas exigências para o Dilma, que é totalmente diferente, né, de Bolsonaro e suas políticas de desmonte ambiental. Internamente, a conclusão que se tira é que a tal postura dos europeus apenas reforça a tese de que se trata de bloco protecionista e que não aceitará a abertura de seu mercado aos produtos agrícolas brasileiros. Agora que eu entrei, agora que eu vi. Passamos aí os últimos 4 anos denunciando isso. Denunciando como todos esses acordos estavam sendo barrados exatamente para prejudicar a economia nacional. Passamos os últimos 4 anos apontando... Último 4 não, que o processo não tem 4 anos. Mas eu pelo menos passei o ano passado inteiro, acho que o final de 2021, falando da due diligence. A lei da União Europeia, que exige várias coisas do Brasil, né? Um rastreamento de toda a cadeia para ter certeza que não tem desmatamento, etc, tudo mais, e o produto brasileiro poder ser vendido lá fora, o que encarece muito a produção interna, porque precisa de um monte de certificados e um monte de selo. Quem poderia imaginar, né? Aí agora, assim, quando era Bolsonaro, a culpa era de Bolsonaro. Bolsonaro é um vagabundo, é uma párea internacional.
No governo do Dilma, não. Aí a culpa agora voltou a ser dos europeus. O acordo comercial, de fato, é considerado como modesto e que não ameaçaria os principais setores agrícolas da Europa. Nem assim, porém, a vontade política em se fechar o acordo. O Brasil ainda lembra que outros protocolos adicionais a acordos comerciais já foram feitos pela União Europeia com países estrangeiros e não apresentavam exigências parecidas. O tratamento que eles fazem com o Brasil é totalmente diferente. Porque o Brasil é um país gigantesco, com uma grande população em idade ativa, que ainda tem uma taxa de fecundidade ok. Perceba que quanto maior é a agenda woke penetrando na sociedade, menos filhos as pessoas têm. O Brasil não é um país conservador, ainda é um país cristão. É um país com inúmeras riquezas naturais, tem a Amazônia. E eles não querem ver o avanço. Essa turma não é amiga do Brasil. Nunca foi. Nunca foi. Além das ditaduras da América Latina, o europeu não é amigo do Brasil. Não é e não vai ser. Não é e não vai ser. Aí veja, só para encerrar a gente fala da Marina Silva. Olha o que estava nas exigências que a Europa quer mandar para o Brasil. Primeiro, os países admitem que 90% do desmatamento no mundo ocorre por conta da expansão agrícola. Querem um acordo para transformar o agronegócio no vilão do mundo. Produzir comida é um crime. Querem criminalizar a produção de comida. Isso daqui, a loucura é tão grande que eu te falo onde vai chegar. Eles vão falar o seguinte: da mesma forma que você vê a indústria, que eles te falam, não, temos aqui que priorizar, né, os setores de baixo, a tecnologia de baixo carbono, fazer a transição para o baixo carbono. Pega essa mesma ideia, porque isso tem a ver com eficiência energética, e aplique no campo. Não, olha só, a tua fazenda é muito pequena. Você gasta isso, gasta aquilo outro, o teu trator é a diesel. Eu vou fechar tua fazenda pelo bem do planeta. A fazenda boa é da JBS. O trator é elétrico, que tem placa solar. Essa é boa. Essa é boa. É de baixo carbono. A JBS pode produzir carne. Você, criando boi, em pasto assim, aberto, comendo grama. O boi tá comendo grama, tá desmatando, né? É mato. Era mato. Aí não pode. Olha esse acordo. Isso aqui é anticristão. Sem brincadeira, sem querer aumentar nada. Isso aqui é um dos maiores absurdos que eu já vi em minha vida. Governos se comprometem a não reduzir padrões trabalhistas e ambientais para atrair investimentos. Nenhum país europeu tem um código florestal tão restritivo quanto o brasileiro. O que é que eles querem falar de reduzir? Não, irmão. O teu tu não reduz. Quando tu tiver no mesmo patamar do Brasil, aí eu escuto. Aí a gente senta para conversar. Países aceitam combater a exploração ilegal de madeira. União Europeia e Mercosul cooperarão em medidas que assegurem que os produtos, né, não contribuam para o desmatamento. Ou seja, você vai ter que liberar um pouco do acesso, né, dos dados do cidadão, então eles vão começar a ter controle sobre as nossas cadeias de produção. Para ter certeza, né? Vai ter que divulgar esses dados, tem que ser público. Olha que bacana. Não quer mais também coisa, não? Não quer, sei lá, algum segredo industrial brasileiro de quebra? Bota aí no pacote. Participação pública no processo decisório ambiental e o acesso à justiça em questões climáticas e sua revisão regular são cruciais para a implementação da política ambiental. Ou seja, eles vão querer meter um complexo em uma série de regulamentação, criar uma agência reguladora do clima. Cooperar em cadeias de fornecimento sustentáveis. Mais uma vez, criar toda essa linha e fornecimento sustentável, que é ter o selo para falar que é sustentável, né? Daqui a pouco o Brasil entra com a busanfa e o europeu entra com o pé, né? Um pé na bunda do brasileiro. E eles que certificam tudo. Cara, é um absurdo, olha o acordo. Aí tava lá o Dilma. Quero ver se vai assinar essa porcaria. Aí nesse meio tempo, que eu falei pra vocês, bem fácil de entender, Marina Silva. O governo pode decretar emergência climática em 1000 cidades. Eu não acredito. Emergência climática. Emergência climática. Afirmou que municípios vulneráveis poderiam ter ação continuada contra mudanças do clima. Gente, isso aqui foi ontem. Não. Foi ontem? Foi ontem. Não, foi ontem mesmo. Ela deu essa entrevista ontem.
Grave essa data. Aí tá lá, né? Ela falou no domingo, no caso ontem, que o governo debate internamente a edição de um decreto para reconhecer o estado de emergência climática em 1.038 municípios mapeados como os mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Aí fala, né, estado de emergência climática é permanente nos municípios para que se tenha uma ação continuada. Ao comentar as críticas sobre a falta de transparência nos gastos públicos que uma situação de emergência acarreta, que você abre aí, né, o processo de licitação fica sensacional, a ministra sugeriu a criação de uma estrutura permanente, comitês, né? Um soviete. Quer criar um soviete para monitorar, que vai ter ongueiros acadêmicos, e eles que vão supervisionar a aplicação dos recursos. Vai deixar o Jorge Soros decidir para onde vai o dinheiro do Brasil, né? Os ongueiros. Essa Marina é demais. Marina afirmou que a população precisa ter clareza também das ações necessárias. Pessoal, olha só. Durante a emergência sanitária, se gastou muito dinheiro em várias licitações. Você lembra dos respiradores, né? Esse é um ponto. Só que além disso, durante um período da emergência, vocês devem lembrar que algumas medidas restritivas também entraram em campo. A partir do momento que você tem uma emergência climática, você também pode ter a entrada de medidas restritivas. Ou seja, sei lá, você vai abrir uma padaria lá com teus fornos a lenha, vai ter que olhar, né, se o alvará, se o comitê permite, porque a cidade, querendo ou não, além do clima do país e tudo mais, ainda tem o microclima da cidade. Então, a depender do comércio, o impacto pode ser muito grande. Quem sabe você pode barrar a construção de algumas coisas. Tudo em nome da emergência climática. E até resolver, irmão. Quem sabe tu não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, outro, etc. Tudo mais. Você poder, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Eduardo do Paes tinha sugerido, na região central do país, do Rio de Janeiro, né? Proibir a circulação de carros e outra coisa, né? Questão aí para mitigar as emissões de carbono. E essas cidades aí também, quem pode não garantir? Começar a estimular alguma coisa, quem sabe botar uns rodízios de carro. Começar a colocar uma taxa para quem rodar com carro, sei lá, mais do que 4 dias na semana. Gente, é emergência climática. Temos que salvar o planeta. O que pode se fazer com isso, em nome disso, eu não consigo nem pensar. Mas eu tenho certeza que, conhecendo os políticos brasileiros e a capacidade deles de fazer maldades contra a população, eu tenho medo do que pode vir. Aí veja, isso ela falou ontem, só que é mais preocupante do que vocês pensam. No dia 24 de março, o Rogério Marinho, ele tinha postado essa notícia, que é do Sumaúma. É um portal que foi entrevistar a Marina. Ela concedeu uma entrevista exclusiva para esse portal. E olha a manchete. Na minha opinião pessoal, a Petrobras não pode continuar a ser uma empresa de petróleo. Aí o Rogério Marinho perguntou, hein? Como é? Não pode continuar a ser uma empresa de petróleo? Marina, você tá bem? Aí você vai ver, né? Cadê? Entrevista exclusiva. Não pode continuar. A Petrobras não pode ser uma empresa de petróleo. Aí o texto que ela diz é o seguinte, na minha opinião, a minha opinião pessoal, a Petrobras não pode continuar como uma empresa de exploração de petróleo. Isso é um desafio para o governo, desafio para os acionistas. Ela tem que ser uma empresa de energia que vai usar o dinheiro do petróleo para fazer essa transição energética, para deixar essa fonte que é altamente impactante para o equilíbrio do planeta. Essa entrevista é do dia 13 de março. 13 dias antes da fala da Marina, da emergência climática, porque ela está falando isso em relação a chuvas no norte do país. 13 dias atrás, quando não tinha chuva no norte do país, que realmente a situação lá foi uma tragédia, calamidade, a Marina Silva já tinha dito, nós já temos uma série histórica que permite saber onde estão acontecendo recorrentemente esses eventos, porque esses 1.038 municípios, exatamente o mesmo número que ela citou ontem, não recebem a condição de estado de emergência climática para que os orçamentos sejam alocados para essa emergência, para que as obras que precisam ser feitas não tenham que passar pelos mesmos processos morosos de uma obra que é feita em uma situação de normalidade. Depois falar, mas e a corrupção, etc. Dá o mesmo exemplo. Aí veja como são as coisas. Você tem a fome e a vontade de comer. Infelizmente tem essa tragédia no norte do país. Olha o discurso. O cara já vê os ismos da vida e emergência climática.
Preconceito e emergência climática numa imagem que revela o que se passa no Maranhão. A culpa não é da prefeitura, que não faz obras de drenagem, né? O Juscelino está preocupado em construir a estrada. Ele era do Maranhão, onde estava o Flávio Dino. A culpa nunca é do político, nunca é da falta de infraestrutura. Nunca. Emergência climática. Olha o gatilho. O governo já vinha preparando algo e estamos diante de uma situação que favorece que o governo dê o próximo passo. Aqui é outro. Estados no Norte e Nordeste passam por emergência climática. O cenário para o que a Marina quer fazer está na mesa. Isso já vem sendo pensado há tempos, como ela disse. Em março, 13 de março. Ninguém sabia que teríamos nas últimas horas uma calamidade. No Norte e no Nordeste. Olha como todas essas coisinhas se encaixam. E não sei. Eu acho que isso vai avançar. Eu acho que em determinado momento o governo vai declarar um estado de emergência climática em algumas cidades ao redor do Brasil. Se prepara para a festa. Vocês sabem o que esperar da turma da esquerda. Bom, falei muito, mas tinha que comentar pelo menos essa parte. Acho que é extremamente importante para começar a semana, né? Todo mundo acordado para ver que o que se passa no Brasil, na maior parte das vezes, é muito mais complexo do que a Rede Globo, do que o consórcio, e até as redes sociais às vezes tratam. Gente, o que está acontecendo assim é um absurdo que para explicar realmente dá trabalho. Mas enfim, fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição, tem um almanac brasileiro também, kimpaim.com, sem BR, é outro projeto, pode apoiar nos dois também se quiser. E compartilha esse vídeo e me ajuda a chegar a 800 mil seguidores esse ano. Acho que é bem possível, né? Quero falar para cada vez mais pessoas e mostrar que nem sempre, né, a narrativa da imprensa é a narrativa real. Fico por aqui, espero poder ver vocês amanhã, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!